Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi o day after dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Até agora, 1.500 pessoas foram presas e acampamentos de bolsonaristas pelo Brasil começaram a ser desmanchados. E o Ministério da Justiça cria um canal para identificar golpistas que participaram do ato. Enquanto isso, o presidente Lula se reuniu com chefes dos demais poderes no Palácio do Planalto menos de 24 horas após os atos de terrorismo. Em São Paulo, a Faculdade de Direito da USP realizou um ato em defesa da democracia. E você também vai saber como fica a situação dos bens públicos que foram depredados em Brasília. E tem também a repercussão internacional. Os presidentes dos Estados Unidos, do México e o primeiro-ministro do Canadá condenaram o ataque de bolsonaristas radicais. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. E a segunda edição do Panorama CBN de hoje, é claro, também vai ser dedicado totalmente ao que aconteceu ontem no nosso país, mas que vai ficar marcado para sempre na nossa história. E de forma bem negativa. Foi mais um ataque material a prédios públicos e também um ataque à democracia e à representação dela. Esse ataque às sedes dos três poderes e à democracia é sem precedentes na nossa história e os terroristas quebraram vidraças, móveis, vandalizaram obras de arte, objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos, roubaram armas, enfim, uma série de crimes. E para começar a contar para você como foi o day after dos ataques dos terroristas golpistas que invadiram e destruíram prédios importantes ontem em Brasília, eu separei para você uma fala de hoje do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele resumiu bem o que aconteceu ontem. E o que nós vimos isso foi que esse discurso frequente nas redes sociais ganhou pernas, braços, pedras, tiros, bombas, exatamente ontem. Então, é como se fosse a migração do universo do ódio das redes sociais para a vida material. E o resultado não é bom. Assim como nas redes sociais não é bom, vimos ontem que não é bom. E Deus abençoou ontem o Brasil, porque nós não tivemos nenhum morto. Apesar da irresponsabilidade criminosa de quem instigou, financiou e praticou. Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. E com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram a esse estresse a que foram submetidas. Mas não tenham dúvida que nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro. Você ouviu agora o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que no nosso Capitólio brasileiro tem mais presos aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? E até agora, 1.500 pessoas foram presas em flagrante entre hoje e ontem. Eles estão sendo enquadrados por pelo menos 15 crimes, como golpe de Estado, dano a bem público e lesão corporal. E esse número de prisões deu um salto hoje, porque 1.200 pessoas foram presas no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Todas elas foram levadas para um ginásio e vão ser ouvidas pela Polícia Federal até amanhã. E depois, cabe ao Poder Judiciário decidir se elas vão continuar presas ou não. E essas prisões aconteceram após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a polícia e o exército desmontassem o acampamento em frente ao QG no início da manhã de hoje. Eu lembro você que desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições, apoiadores ocuparam o local e vêm reivindicando pleitos golpistas. Hoje, as pessoas que estavam no acampamento foram levadas em um ônibus para a Academia da Polícia Federal. E além das detenções no acampamento, foram presas 209 pessoas em flagrante ontem por causa do vandalismo contra as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal.
Os terroristas presos após esses ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília já começaram a ser transferidos hoje para o complexo penitenciário da Papuda. Segundo Flávio Dino, além de responsabilização penal, a Advocacia Geral da União vai cobrar indenização dos vândalos que depredaram patrimônio público nos ataques terroristas. E tem muita gente que ainda não foi presa porque fugiu. Por causa disso, o Ministério da Justiça criou um e-mail para receber denúncias e informações sobre os terroristas que cometeram esses atos de vandalismo na esplanada dos ministérios. As informações podem ser enviadas para o e-mail denuncia@mj.gov.br. Segundo Flávio Dino, o e-mail já recebeu mais de 13 mil mensagens. Outra informação importante que foi dada hoje por Flávio Dino é que o governo identificou em 10 estados do país financiadores desses atos terroristas provocados por bolsonaristas radicais em Brasília. Flávio Dino também foi questionado hoje à tarde sobre a possibilidade de novos atos. E ele disse que não há um risco imediato, mas que o extremismo não foi derrotado. Não significa dizer que o extremismo desapareceu na sociedade brasileira. Infelizmente, nenhum de nós pode vaticinar, cravar e afirmar cabalmente que o extremismo foi varrido. O que nós podemos dizer, sim, é que o extremismo foi mais uma vez derrotado. E ele, de algum modo, ficará por aí latente. E nós esperamos que ele progressivamente se conforme aos trilhos da legalidade e as pessoas esperem a eleição de 2026, quando poderão votar em quem eles quiserem. E nós vamos, portanto, manter, como disse, a própria determinação do presidente da República de apuração visa exatamente prevenir novos eventos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento de pessoas que já estavam saindo de Brasília na noite de ontem. Um desses ônibus havia arma de fogo, o que mostra, infelizmente, uma preparação para atos de violência. Flávio Dino também disse que houve uma tentativa de continuidade dos atos, ou seja, ontem, 10 horas da noite, 9 rodovias federais chegaram a ser interditadas, mas a Polícia Rodoviária Federal informou que essas rodovias foram desobstruídas. O ministro também disse que a Polícia Federal abriu 3 inquéritos para apurar a invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília durante os atos de vandalismo ontem. Cada inquérito vai investigar agora e também vai responsabilizar a invasão de cada um dos 3 prédios invadidos, ou seja, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O ministro também agradeceu aos 10 governadores que colaboraram com as ações federais e diz que mais de 500 homens foram cedidos pelos estados para reforçar a Força Nacional. Sobre isso, em entrevista à CBN, o governador do Pará, Helder Barbalho, explicou que o objetivo dessa ajuda é colaborar com a retomada da normalidade das instituições e da preservação da democracia no país. A intenção dos governos estaduais é dar suporte e apoio, reforçando com tropas de elite para que os interventores da segurança pública do Distrito Federal possam ter êxito em sua jornada. Aproveitando que eu estou falando sobre governadores, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também conversou com a CBN hoje e cobrou ações da inteligência para que situações semelhantes não se repitam. Ele ainda disse que, mesmo sendo oposição a Lula, jamais vai compactuar com manifestações antidemocráticas como a registrada ontem. Talvez ninguém tenha uma história tão longa de oposição ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula do que eu, né? Mas jamais fiz qualquer concessão no sentido de desrespeito à ordem pública e ao Estado democrático de direito. Jamais comungarei com qualquer ato que venha amanhã desrespeitar as regras de um processo democrático. Fechando esse capítulo aqui, Flávio Dino disse hoje que a visão do governo federal é que o pior já passou.
E os acampamentos golpistas que estavam em atividade desde novembro começaram a ser desmontados nesta segunda-feira, não só em Brasília, como eu contei para você. Ao longo do dia, concentrações de bolsonaristas extremistas já foram desmobilizadas em pelo menos 6 estados e no Distrito Federal. A ordem para desmobilização foi dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, após terroristas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depredarem as sedes dos 3 poderes. Alexandre de Moraes determinou a prisão em flagrante de seus participantes pela prática de crimes e disse que as operações devem ser realizadas pelas polícias militares com apoio da Força Nacional e Polícia Federal, se necessário. Em São Paulo, de onde eu gravo este podcast, por exemplo, ainda restavam 50 extremistas acampados em frente ao Comando Militar do Sudeste, na capital paulista. Na tarde de hoje, a Polícia Militar solicitou a retirada deles e desarmou as barracas. Os bolsonaristas foram embora sem confronto com a polícia, apesar de ameaçarem jornalistas e também terem agredido uma repórter e o fotógrafo da agência Foto Arena, Alf Ribeiro. Eles vieram em cima de mim, eu sou jornalista, estava lá fotografando em paz, e eles vieram pegar em cima de mim. Quer dizer, é uma arbitrariedade, eles estão tentando... Eu agredi eles. Deu para sentir aí o clima, né? Aqui em São Paulo, esses acampamentos golpistas começaram a ser montados ainda em outubro. A principal concentração ficava entre o Comando Militar do Sudeste e a Assembleia Legislativa. Quem aqui de São Paulo sabe que fica ali perto do Parque Ibirapuera. Esse local chegou a ser palco de atos com mais de 30 mil pessoas que pediam um golpe militar e recusavam reconhecer o resultado da eleição, o que é inconstitucional. E a proximidade do governador Tarcísio de Freitas com o ex-presidente Jair Bolsonaro facilitou o desmonte deste acampamento, segundo alguns bolsonaristas contaram para nossa repórter Marcela Lorenzetto. E Tarcísio de Freitas tem evitado abordar esses atos golpistas. Hoje, em um evento pela manhã, ele até entrou pela porta dos fundos para não falar com a imprensa. Durante esse evento, Tarcísio de Freitas não fez menção direta aos atos, mas ele defendeu a passagem de bastão em uma democracia. Uma alegria muito grande estar aqui, que é algo que é tão próprio da democracia, que é uma passagem de bastão, uma passagem de função. Todo mundo tem que encarar o poder público como uma grande corrida de revezamento. A gente recebe o bastão, corre o melhor que pode e passa o bastão para alguém que vai nos suceder numa condição melhor do que a que nós recebemos. Esse é o desafio de cada gestão. Voltando a Brasília, hoje o presidente Lula se reuniu com chefes dos demais poderes no Palácio do Planalto, menos de 24 horas após os atos de terrorismo que depredaram os prédios oficiais na esplanada dos ministérios. Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, participaram desse encontro a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, os ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego, além dos ministros Paulo Pimenta, Rui Costa, Fernando Haddad, Alexandre Padilha, Flávio Dino e José Múcio Monteiro. Essa reunião ela foi realizada no gabinete de Lula, no 3º andar do Palácio do Planalto. Esse gabinete ele não foi invadido pela minoria de bolsonaristas radicais envolvidas nesse ato de terrorismo. Após esse encontro, os chefes dos poderes divulgaram uma nota conjunta em que dizem rejeitar os atos terroristas de bolsonaristas radicais em Brasília e pedem à população a defesa da paz e da democracia. Essa nota é assinada pelo presidente Lula, pelo presidente do Senado em exercício, pelo presidente da Câmara e pela presidente do STF. E diz o seguinte, abre aspas, os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília.
A nota afirma ainda que chefes dos poderes estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas e defende que o país precisa de normalidade e de respeito. Por fim, a nota diz o seguinte: conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. Fecha aspas. O ministro-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, estava nesta reunião e ele contou o simbolismo deste encontro. O que foi destruído foi parte do espaço físico dessas instituições. E o presidente Lula fez questão de realizar esta reunião no seu gabinete. O gabinete do presidente Lula está intacto, com a presença do chefe dos 3 poderes. Nós teremos ainda hoje uma reunião aqui no Palácio, no final da tarde, com todos os governadores foram convidados, porque nós queremos que a sociedade brasileira, queremos também que o mundo inteiro saiba que não há nenhum abalo no funcionamento normal das instituições. Nesse mesmo sentido aí de demonstração de apoio à nossa democracia, a Faculdade de Direito da USP realizou hoje um ato em defesa da democracia após esses atos golpistas. Esse ato foi convocado pela reitoria da USP e realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. Durante esse ato, as pessoas que estavam presentes no local pediram para que os responsáveis sejam punidos pela justiça. Nesse clima, a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, disse que é preciso explicar para a população a gravidade dos atos de ontem. As ameaças, por exemplo, aos ministros do Supremo, ameaças de morte, inclusive, que foram contemporizadas, não foram levadas muito a sério por parte da população, porque estariam incluídas na liberdade de expressão, agora se vê o perigo desse tipo de conduta criminosa. Então é preciso separar o que é manifestação, o que é crime. O que aconteceu ontem foi crime e merece ser tratado como tal. Voltando a falar sobre o cenário de destruição em Brasília, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, fez uma reunião com técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também com especialistas e restauradores para discutir como recuperar o patrimônio público danificado pelos terroristas durante os atos de vandalismo em Brasília. Os vândalos bolsonaristas destruíram tudo o que viram pela frente, danificando obras de arte, móveis e equipamentos. E hoje, em Brasília, o dia foi de avaliar os prejuízos após a invasão desses terroristas nos prédios dos 3 poderes. E para dar aí uma dimensão maior da situação, eu convidei aqui no Panorama CBN de hoje a nossa repórter em Brasília, a Gabriela Echenique, para contar para você tudo que ela encontrou por lá hoje. A Gabi está há anos na cobertura diária do Palácio do Planalto. Ontem ela esteve em meio ao cenário de guerra e hoje ela acompanhou o rescaldo. Então ela tem muita propriedade para contar para você todos os detalhes. Gabi, muito obrigada por aceitar o convite, mesmo aí em meio à correria dessa cobertura. E eu queria que você contasse para o nosso Panolover o cenário que você encontrou hoje por lá. Oi, Ju, tudo bom? Queria agradecer primeiro o convite para estar participando aqui do Panorama. Espero contribuir de alguma forma com vocês. Mas se eu posso resumir o cenário que eu vi hoje, eu acho que não é exagero falar que é um cenário de destruição mesmo, sabe? Você chegar lá e ver todas as vidraças quebradas, as cadeiras do lado de fora que foram arremessadas para o espelho d'água, o pórtico de metal danificado, toda a recepção destruída. O Palácio do Planalto estava inundado porque os hidrantes foram acionados. Realmente é tudo muito chocante. Agora, o que mais me pegou, o que mais me chocou foi entrar no Planalto e não ver aquela galeria dos ex-presidentes, que assim que entra você já vê. São 2 fileiras com fotos de todos que ocuparam a presidência do Brasil ali. E não tinha mais galeria, né? Todas as fotos, todas, sem exceção, foram quebradas,
as fotos rasgadas, os vidros quebrados e não tem mais galeria de ex-presidentes. Então aquilo ali tem um valor muito forte, um valor simbólico muito forte. Sem contar as estruturas e as esculturas, tudo que foi danificado e quebrado, né? Tem um relógio muito conhecido que foi dado de presente a Dom João VI e que só existem dois desses relógios no mundo. Um está no Palácio de Versalhes e o outro foi destruído aqui, nessa ação terrorista. Então tudo isso é muito chocante. E eu estava conversando ali com alguns funcionários do Palácio do Planalto, porque como eu já cubro o Palácio há muito tempo, eu acabo me sentindo ali numa segunda casa, né? É minha segunda casa. Então isso é muito forte, isso pega muito a gente. E aí eu conversei com uma funcionária que está lá há mais de 20 anos e ela falava assim para mim: eu só tinha vontade de chorar quando eu cheguei aqui. Então acho que representa muito isso. É um cenário de destruição, mas acima de tudo um cenário de tristeza, mesmo que eu vivenciei hoje. Eu imagino, Gabi, ontem você acompanhou de perto a situação aí em Brasília, né? Eu queria que você contasse pro nosso Panolover como foi essa cobertura para você pessoalmente. Toda cobertura é muito especial, né? E essa com certeza foi e está sendo histórica já. Eu comentava aqui até da cobertura de 2013, dos protestos de 2013, o quanto eu já dizia que era histórica, imagina essa agora. Eu estava trabalhando em casa, meu horário era só até as 3 da tarde, quando a gente está trabalhando de home office no final de semana, quando eu fechei o notebook e falei, agora eu vou descansar. Minha chefe me ligou em 5 minutos falando, olha, subiram a rampa do Congresso Nacional, mas fica de sobreaviso porque a segurança estava sabendo do protesto que estava marcado, então a gente acha que não vai passar dali. E aí vimos o que aconteceu, né? Então eu tive que ser acionada rapidamente, coloquei a roupa, saí correndo e fui lá para a Praça dos Três Poderes, já sabendo que muitos jornalistas tinham sido agredidos, que tinham sido furtados, etc. Então eu já cheguei com muito medo lá na esplanada dos ministérios. E uma diferença em relação à cobertura de 2013, que ambas históricas, a de 2013, por exemplo, eu me identificava para mostrar para o policial que eu era jornalista e estava trabalhando. Ali não, se eu mostrasse que eu era jornalista e estivesse com o meu crachá, eu corria o risco de ser agredida. Tinha manifestante, no caso terrorista, não dá nem para chamar de manifestante, com arma em punho. Eles pregavam um discurso de ódio, foi um discurso terrorista mesmo, pregando a morte das pessoas, que se jogasse bombas, que explodissem os prédios com todas as pessoas dentro. Então, é um discurso muito chocante, aquilo me chocou e me amedrontou muito lá. Então, eu precisei deixar o crachá guardado, os celulares guardados, apenas um celular, e é como se eu fosse uma deles, para conseguir transitar ali e cobrir. Então, foi uma cobertura muito chocante, mas com muito medo, e que em 10 anos de CBN, vou fazer 10 anos de CBN esse ano, eu nunca tinha visto nada igual. Na minha carreira jornalística, eu nunca fiz uma cobertura tão parecida com essa, mas principalmente pelo discurso, pelo tom ameaçador e pelo medo que dominava a gente o tempo todo. Então, isso me marcou bastante, com certeza histórica, mas que me trouxe muita insegurança naquele momento. Acho que chocou bastante. Gabi, muito obrigada pelo seu relato. Eu espero que você volte em uma situação melhor, né? E boa sorte aí na sua cobertura. Eu que agradeço pelo convite, Ju. Espero voltar em situações melhores. E quero confessar aqui que sou uma Panolover. Então, obrigada de verdade pela parceria, pelo convite. Tamo junto por aqui. Só porque a Gabi falou que é Panolover, ela vai voltar aqui mais vezes. Tenha certeza disso. Mas agora eu vou fazer uma breve pausa aqui no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O Open Finance, ou Sistema Financeiro Aberto, é uma iniciativa do Banco Central para o compartilhamento de dados entre instituições financeiras. E na prática, isso quer dizer que o cliente de um banco pode compartilhar os seus dados financeiros de forma segura e prática com qualquer outra instituição participante, pelo tempo que escolher para buscar as melhores ofertas. O Open Finance traz inovação para o sistema financeiro, promove a concorrência e melhora a oferta de produtos e serviços. E com o compartilhamento de dados, pessoas e empresas aumentam as suas chances de ter ofertas de produtos e serviços mais personalizados. Trata-se de uma revolução no mercado financeiro, algo inovador, disruptivo e que vai trazer autonomia financeira para os consumidores. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN.
Voltando ao noticiário, eu trago notícias lá do Congresso, porque depois da instituição ser atacada, o senador Humberto Costa, do PT, confirmou ao jornal da CBN que os parlamentares já discutem um pedido de instalação de CPI sobre os atos golpistas de ontem em Brasília. Ele disse que a comissão deve investigar os terroristas que participaram dessas invasões de prédios públicos e também os financiadores, além dos apoiadores políticos. Muitos gravaram vídeos nas redes sociais, não digo parlamentares federais, mas nós vimos prefeitos, vimos vereadores, vimos muita gente da política se manifestando e convocando esses atos. Então, tudo isso precisa ser apurado e a CPI tem a condição de fazê-lo. E o mercado financeiro, como é que reagiu? Reagiu de forma positiva, digamos assim, com uma alta de 0,15% aos 109.129 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também com uma alta de 0,41%, cotado a R$ 5,258. Já o euro também encerrou com uma alta de 1,39%, cotado a R$ 5,653. No cenário internacional, os ataques à democracia continuam repercutindo. Os presidentes dos Estados Unidos e do México e o primeiro-ministro do Canadá condenaram o ataque de bolsonaristas radicais ao Palácio do Planalto, ao STF e ao Congresso. Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador e Justin Trudeau divulgaram um comunicado em conjunto em que dizem que os três apoiam o Brasil enquanto o país defende as instituições democráticas. O texto diz ainda que os governos estrangeiros aprovam o livre arbítrio do povo brasileiro. Biden, Obrador e Trudeau ainda manifestaram disposição em trabalhar com o presidente Lula. E teve também repercussão no esporte. A CBF se manifestou para condenar os ataques de ontem. Isso porque a maioria dos criminosos bolsonaristas usava a camisa da seleção brasileira. Procurada pelo Globoesporte.com, a confederação respondeu o seguinte, abre aspas, a camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar, amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática e estimula que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A entidade repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. Fecha aspas. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!